Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E essa, na verdade, é uma aula extra que a gente está fazendo justamente para te explicar alguns detalhes sobre importação dos arquivos, principalmente de imagens, né? Arquivos extras que a gente vai usar no nosso HTML, porque a gente vai começar a fazer alguns projetos em que vai precisar desse entendimento, tá? E aí, para você, caso ocorra algum problema, algum erro, alguma coisa não funcione como esperado, você consegue entender o porquê daquilo, beleza? Então, vamos lá. Vamos inserir aqui, você já sabe inserir uma imagem, né? Vamos entender agora como é que funciona esse processo de acessar arquivos em diferentes pastas, tá? Então, vamos botar aqui o basicão primeiro. Eu estou com o index.html criado aqui em uma pastinha na área de trabalho mesmo, chamada aula_navegacal, né? Sem acento. E eu tenho 3 imagens junto desse arquivo index, tá? Tá tudo na mesma pasta. E aí, vamos vir aqui e vamos botar um img src. Tá aqui a minha imagem, né? O basicão da minha imagem. Então, para eu inserir a imagem, vamos botar primeiro essa imagem1.jpg. Como ela está na mesma pasta, eu só preciso fazer imagem1.jpg. Como ela está na mesma pasta do meu arquivo index, então eu só preciso botar o nome dela e que ela vai funcionar. Vamos testar? Venho aqui no navegador e atualizo. Está aqui a minha imagem. Gigantona, mas está aqui a minha imagem. Eu vou até botar aqui, largura 300. Só para diminuir um pouquinho, né? Porque a imagem é grandona mesmo. Então, está aqui, largura 300, apareceu minha imagem, certo? Só que, quando a imagem, por exemplo, está em uma outra pasta, como é que a gente faz? Vamos criar aqui, e aí eu vou puxar aqui a própria pasta, tá? Puxei a própria pasta, e eu vou criar uma nova pasta aqui, chamada imagens, por exemplo. E aí eu vou pegar essas 3 imagens e vou copiar para dentro da minha pasta. Então agora, se eu olhar aqui no nosso editor, né? Eu tenho o arquivo, tenho uma pasta chamada imagens, né? Dentro dela, eu tenho as minhas imagens. Então, agora, se eu acessar dessa forma, já não vai funcionar mais. Então, atualizando, ele não achou a imagem. Por quê? Porque eu estou botando aqui imagem1.jpg, ele está procurando junto da minha pasta, da pasta onde está o arquivo, né? E não está achando nenhuma imagem com esse nome. Então, eu preciso agora identificar qual é a pasta que está acessando. Então, eu venho aqui e antes do nome do arquivo, eu ponho imagens, e aí depois eu ponho o nome da imagem que eu quero acessar, certo? Então, atualizando, agora sim ele achou. Perfeito? Beleza. Vamos agora avançar um pouquinho mais, tá? Esse aqui é o basicão. Se está com um arquivo e tem algum arquivo dentro de outras pastas, você põe a partir de onde você está, né? Imagens, entrou imagens, aí eu ponho o nome do meu arquivo. Tudo bem? Perfeito. Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos fingir agora, e fingir não, vou fazer, na verdade, de verdade mesmo. Vou criar uma nova pasta. Essa nova pasta vai se chamar, por exemplo, layout. Dentro dessa pasta layout, eu vou botar o meu arquivo index. Então, botei aqui o meu arquivo index. Isso significa que dentro da pasta aula navegação não vai ter nada, só vai ter 2 pastas, né? Então, eu vou ter que vir aqui, tirar o arquivo, né? E eu vou acessar a pasta layout e vou acessar o arquivo index.html. Tudo bem? Ou então, eu venho aqui na minha pasta, abro o layout e arrasto, né, para o navegador. Então, arrastei, ele vai abrir também do mesmo jeito. Agora que está o porém. Vou até fechar esse arquivo, porque ele não existe mais, né? Vou vir aqui em Layout e abrir o arquivo index, que esse aqui é o que existe. Então, agora que vem o porém grande. Como é que eu vou acessar as minhas imagens que estão em uma outra pasta, em um outro local? Simples. É só você entender essa lógica que você vai entender o quão simples é. Olha só. Eu estou na pasta Layout. O arquivo, né, index.php, está na pasta Layout. Como é que eu faço para chegar na pasta imagens, né? Se eu fizer isso aqui, ele não vai achar, porque ele vai procurar uma pasta chamada imagens dentro de layout, que é onde está o meu arquivo.
Então, eu tenho que voltar uma pasta antes. Como é que eu volto uma pasta assim? Eu ponho ponto, ponto, barra. Vou até apagar isso aqui para facilitar o entendimento. Ponto, ponto, barra significa que eu vou pegar a pasta atual que eu estou e vou voltar uma pasta. Quando eu volto uma pasta, antes de layout tem o quê? Aula navegação, certo? Então, ó, estou aqui na pasta layout. Se eu voltar uma pasta, eu venho para a pasta aula navegação, concorda? Então, agora que eu voltei para a pasta aula navegação, eu vou acessar a pasta imagens. Aí depois barra imagem 1.jpg. Vamos ver se vai funcionar agora? Atualizando. Olha lá. Agora sim funcionou. Perfeito? Então, para eu voltar uma pasta, eu preciso do ponto, ponto. Se você achar em algum local só assim, ó, ponto barra, isso é a mesma coisa disso aqui, tá? O ponto barra basicamente diz, a partir desse diretório, no caso que está o index.html, que é a pasta layout, entre na pasta imagens, e depois entre em imagem 1.jpg, tá? Nesse caso aqui não vai achar nada, ó, porque eu não tenho pasta imagens dentro de layout, tudo bem? Contudo, eu tenho que voltar, aí ele volta para a aula navegação, depois ele entra em imagens e ele acessa o arquivo imagem 1.jpg. Tudo bem? Então, perfeito. Se você quiser voltar mais de uma pasta, você põe quantos ponto, ponto, barra forem necessários. Tudo bem? Vamos ver um exemplo prático também, para a gente entender em todos os graus como é que funciona isso. Eu vou entrar em layout. Dentro de layout, eu vou botar uma pastinha chamada HTML. Então, dentro dessa pastinha HTML, eu vou jogar o meu arquivo index para lá. Tá? Joguei para lá. Esse aqui não existe mais, né? Eu tenho que fechar ele. E aí eu vou entrar em HTML e vou abrir o meu arquivo, o novo index, né? Do mesmo jeito no meu navegador. Vou vir para cá, vou entrar na pasta HTML e vou arrastar o meu index novo, né, para cá. Para ele carregar, você confere aqui em cima se está certinho a URL, tá? Layout /html /index. Beleza. Então, e agora? Como é que eu vou fazer para acessar a minha imagem? Já que, se eu apagar aqui, para a gente ir do comecinho, né? Eu estou na pasta HTML, concorda? Eu vou ter que voltar para a pasta Layout, depois eu vou ter que voltar para a pasta Aula Navegação, depois eu vou ter que entrar na pasta Images, para aí sim eu acessar a imagem 1.jpg. Concorda? Então vamos lá fazer esse processo? Vamos lá. Estou em HTML, lembrando. Vou voltar para Layout, vou voltar mais uma vez para a Aula Navegação. Agora eu vou entrar em Imagens, depois eu vou acessar imagem 2, por exemplo, .jpg. Vamos abrir a outra imagem, né, para a gente utilizar a outra. Tá? Então vamos vir aqui, atualizar e tcharam, acessamos nossa imagem. Tudo bem? Então, você vai voltar quantas pastas você quiser. Podem ter aqui 1 milhão de ponto, ponto, barra, que não tem problema. Ele vai voltar uma pasta, certo? Então, é somente lógica básica, tá? Você está na pasta, você tem que voltar para uma, depois você volta para outra, depois você acessa images. Uma coisa que ocorre muito, né, e confunde muito, principalmente quem está iniciando, quem não tem ainda muita prática com essa lógicazinha, que é o seguinte, ela acha que, por exemplo, estou aqui, estou em HTML, né, voltei para Layout, se eu voltar de novo, ele vai já voltar para a pasta que está antes aqui na linha, que é Imagens. Contudo, perceba que Layout e Imagens estão no mesmo nível, certo? Então, eu estou aqui no nível do HTML, vou voltar a um. Ele volta para Layout. Se eu voltar a um outro nível, ele vai voltar para a pasta que está antes, que é Aula Navegação. Tudo bem? Não é Imagens. Eu tenho que voltar primeiro para Aula Navegação, depois eu acesso Imagens. Tudo bem? Então, com a prática, com o tempo, você vai identificando esses detalhezinhos sem o menor problema, tá bom? Mas no geral, e aí eu só compliquei para você aqui, tá? Eu fiz complicado para você se acostumar, e aí quando vier o simples, você vai tirar de letra.
Mas, no geral, na maioria dos casos, você vai estar com o index na raiz do seu projeto e você sempre vai entrar em pastas. Então, por exemplo, você vai entrar na pasta Images, que você pode fazer assim ou assim. Funciona do mesmo jeito. Tudo bem? Maravilha, então. Vamos lá para a nossa próxima aula, avançar nos nossos estudos. Vamos lá.